Tem também, né, através um dos efeitos maléficos, o pós-trauma cirúrgico ou acidental, ou seja, mesmo que seja uma cirurgia que é feita de toda forma, com toda a técnica asséptica, existem os riscos, né, porque já existe os micro-organismos da microbiota normal ali, né? Então, lesionou aquele órgão. Então, provavelmente possa ser que, né, dependendo da condição do paciente, que ele demore mais, né, no processo de recuperação, ou até mesmo em algum micro-organismo que não é dessa região, né, no processo cirúrgico, que a gente sabe que não é 100% asséptico assim, devido a toda a questão, né? Não só da higienização, da antisepsia do profissional, mas também tem um meio, né? Então, tudo isso influencia. Então, possa ser que o paciente também ele venha a desenvolver, a pegar algum micro-organismo do ambiente, né? E aí, a partir disso, gerar um processo de infecção. E o pós-trauma acidental é justamente aquele trauma pós-acidente, né? De urgência e emergência, que a pessoa gera um trauma ali, um corte, uma abertura em determinado membro, e aí realmente, devido a esse trauma, que é extremamente contaminado, né, pela situação, seja por faca ou alguma outra situação mais específica, é extremamente contaminado. Então, provavelmente, ele vai entrar nesse processo de infecção. E aí, inicia-se um tratamento, né, justamente para prevenir essas infecções, no caso desses pacientes pós-trauma e também pós-cirúrgico. Invasão tecidual, né? Por exemplo, o Streptococcus mutans. Esse Streptococcus é bem característico da cárie, da formação da cárie, né? Então, ele fica mais ali, uma quantidade, digamos assim, menor na região da boca, mas a partir do momento que a pessoa não mantém a higiene, de escovar os dentes sempre após todas as refeições, ou pelo menos as principais, questão do uso do fio dental, não escovar os dentes, né, que é a forma que chama, mas na prática é escovado também língua, escovado bochecha, toda a região da boca, né, justamente para evitar a incidência dessas bactérias, porque a gente está se alimentando, então essa bactéria ela vem através de alimentação contaminada, de uma água contaminada, alguma coisa que bota na boca, né? Que tem gente, não é só criança que bota as coisas na boca, né? O adulto também pega uma caneta, bota ali, fica mexendo, né? Dependendo de algumas pessoas têm determinadas manias, e aí essas pessoas elas estão, né, sujeitas a isso. Então essa é uma bactéria mais específica da formação da cárie. Existem algumas condições clínicas que podem ser provocadas por micro-organismos da microbiota normal. Por exemplo, abscessos, né? O abscesso é a bolsa de pus que se acumula em tecidos, órgãos ou espaços dentro do corpo, né? Então, muitas vezes do nada, entre aspas, né, a pessoa desenvolve esse processo inflamatório. Então, nem sempre é algo adquirido do ambiente externo. Possa ser que tenha sido da microbiota normal mesmo. E aí esse paciente, ou pessoa, né, ficou com a imunidade baixa por algum motivo. Então, quando a gente baixa a imunidade, ficamos propensos a tudo, inclusive aos micro-organismos que já tem na nossa microbiota normal. Então, ele pode passar de normal para patogênico, dependendo do que? Da nossa condição de saúde. Sepse. Sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidos por uma infecção, né? É a chamada, conhecida como infecção generalizada, né? Então, as bactérias, elas se multiplicam e vão para todos os sistemas ou boa parte dos sistemas do corpo. Endocardite é uma inflamação do endocárdio, de origem infecciosa ou reumática.
Pneumonia, infecção que inflama os sacos de ar, né, os pulmões, em um ou ambos os lados, podendo ficar cheios de líquido, né, porque todo o processo de inflamação, ele gera uma secreção. Cáries, áreas permanentemente danificadas nos dentes que se tornam pequenos buracos. Infecção urinária, infecção em alguma parte do sistema urinário, nos rins, bexiga ou na uretra, né? Isso aí vai variar muito de acordo com a colonização ali das bactérias. Doenças são causadas com frequência por bactérias presentes na microbiota normal, do mesmo modo que por bactérias exógenas, ou seja, aquelas que não são da microbiota normal. Nenhum micro-organismo é totalmente benigno. Sob condições apropriadas, qualquer micro-organismo ele pode causar uma doença. Quais são as condições? Imunidade diminuída, lesões na pele, traumas que atinjam órgãos que são colonizados, ou seja, que existe uma presença ali grande de micro-organismos, falta de higiene, mudança de local do micro-organismo, ou seja, sai de um sítio e vai para outro. Infecção. Infecção é a invasão de um micro-organismo aos tecidos corporais em um organismo hospedeiro, provocando uma doença infecciosa. A multiplicação deste agente agressor e a reação dos tecidos do hospedeiro a este micro-organismo é as toxinas por eles produzidas, né? Então, no processo infeccioso, existe tanto a reação do organismo em defesa, né, do corpo para tentar expulsar aquele micro-organismo, quanto existe também a reação do próprio micro-organismo, ou seja, das próprias, por exemplo, no caso das bactérias, das próprias toxinas que elas liberam, né? Então, o corpo, ele recebe esse impacto, né, das duas formas. Invasão e inflamação. As bactérias podem aderir às células do hospedeiro, penetrar e se multiplicar no local nos tecidos sadios, induzindo a resposta inflamatória que consiste em eritema, que é a vermelhidão na pele, edema, que é um inchaço, calor e dor. Todos esses sinais aqui a gente chama na enfermagem sinais flogísticos, certo? Então, o termo sinais flogísticos quer dizer o conjunto de todos esses sinais e sintomas: vermelhidão, edema, calor e dor, tá? Então, isso é indicativo de processo inflamatório. Então, na evolução do paciente, a gente pode descrever que ele apresenta sinais flogísticos para não ter que citar, né, todos esses, certo? Claro, se ele apresentar de fato todos esses sintomas, então se ele apresentar todos esses sintomas, a gente pode trocar pelo termo sinais flogísticos. Se ele apresentar apenas um em específico ou dois, aí tudo bem, a gente vai descrever apenas esses, certo? Porque o termo sinais flogísticos não é só em relação a um ou dois sintomas, ou sinais, né? Em relação a todos esses. Doença infecciosa é qualquer doença diagnosticada que seja o resultado de uma infecção por um micro-organismo. Doença, quando a interação entre o micro-organismo e o hospedeiro leva a um processo patológico caracterizado, está cobertinho aqui, mas quer dizer caracterizado pelo processo de infeccioso, né, de infecção. Então, os tipos de infecções. Infecção do tipo aérea. É a infecção microbiana adquirida através do ar e dos agentes infectantes neles contidos. Infecção critogênica é uma infecção de porta de entrada desconhecida.
Infecção direta, infecção adquirida por contato com o indivíduo doente. Infecção endógena, infecção devido ao micro-organismo já existente no organismo e que por qualquer razão se torna patogênico. Infecção exógena, infecção provocada por micro-organismos provenientes do exterior. Infecção focal, infecção limitada a uma determinada região do organismo, ou seja, ela não se estende para outro sistema. Infecção indireta, infecção adquirida através da agulha, dos alimentos ou por outro agente infectante, e não de indivíduo para indivíduo. Infecção nosocomial, infecção adquirida em meio hospitalar. Infecção oportunista ou oportunística, infecção que surge por diminuição das defesas orgânicas. Infecção puerperal, infecção surgida na mulher debilitada e com defesas diminuídas logo após o parto, Puerperal quer dizer pós-parto. Infecção secundária é a infecção consecutiva a outra e provocada por um micro-organismo da mesma espécie. Infecção séptica ou septicemia, infecção muito grave em que se verifica uma disseminação generalizada por todo o organismo dos agentes micro-orgânicos infecciosos, ou seja, atinge praticamente todos os sistemas. Infecção terminal, infecção muito grave que, em regra, é a causa da morte. Então, existem esses tipos de infecções, essas denominações, que é interessante a gente saber, fazem parte do processo de saúde e doença do paciente. Profilaxia, O que seria profilaxia? Profilaxia, gente, em outras palavras, também é prevenção. Então, como é que a gente vai prevenir uma infecção em um paciente? Primeiramente, higienização das mãos. Isso aí ficou mais, digamos assim, fortemente na nossa cabeça, pós-pandemia, para as pessoas que não eram da área, mas querendo ou não, começou a se ter o cuidado, a divulgação da importância da higienização das mãos. Foi feita uma divulgação da higienização das mãos, que nunca tinha sido feita antes. Então, pessoas, não só da área da saúde, identificaram essa importância, Então, é necessário que a gente, no processo de assistência ao paciente, faça a higienização das mãos com água e sabão. Finalizou, faz a asepsia com álcool 70. Evitar tocar em pessoas e objetos que sabe que estão infectados. Então, na assistência ao paciente, a gente sempre vai estar tocando em alguma coisa, Então, a gente vai estar sempre levando ou trazendo essa contaminação. Por isso a importância da higienização das mãos. Mas que a gente tente ter uma atenção maior, porque muitas coisas são desnecessárias. Por exemplo, às vezes o profissional vai lá fazer um procedimento no paciente, aí já vai se sentando no leito do paciente, Então, assim, a gente tem que evitar o máximo de ter o contato, deixar com que esse contato seja apenas através das mãos. E ainda assim, evitar o contato desnecessário em alguns objetos, em alguns locais, e se for feito, sempre lavar as mãos. Em qualquer procedimento, antes e depois, lavar as mãos. Fiz um procedimento em um paciente e vou para o outro. Antes de eu ir para o outro, a lavagem das mãos, esses cuidados a mais. Evitar entrar em contato com fluidos corporais de outras pessoas, como sangue, saliva ou sêmen. Então, assim, na assistência, a gente, quando vai fazer qualquer procedimento, deve utilizar, no mínimo, luva de procedimento, A não ser que seja uma verificação de sinais vitais, que o paciente não esteja em um processo, digamos assim, de contaminação, que ele não esteja isolado, Aí tudo bem, aí você faz sem luvas. Mas ainda assim, vai ter que lavar as mãos.
Pós-procedimento, vai ter que lavar as mãos, higienizar o material, depois lavar as mãos, né? Então, tem que ter esse cuidado de forma extrema. Lavar bem os alimentos, né? No caso, para a gente dar as orientações em geral para as pessoas, né? Não só em relação à assistência, e cozinhar bem os alimentos, né? Então, é importante que os alimentos que são consumidos de forma cozinhada, eles realmente passem, né, de fato, pelo processo de fervura ali de no mínimo 20 minutos, para que nesse processo de aquecimento consiga realmente matar esses micro-organismos que geram os processos infecciosos na gente, tá? E aqui no finalzinho a referência em relação à aula.